Que frase que você define, assim, o que você trabalha, né? Tanto a tua pesquisa e o Vogue, assim, uma frase para cada um. O que você acha? Vixe, Maria, uma frase para cada um. É difícil. Pro Vogue, eu colocaria assim que é uma transformação social, assim, para mim. É uma ferramenta de transformação social que eu uso tanto para também para como diversão para mim, como também para me comunicar com as pessoas, enfim, e causar essa transformação nelas de alguma forma. Agora, a minha pesquisa, eu defino assim como conseguir estar próximo assim da ciência, né? Eu sempre gostei bastante assim dessa área assim de exatas, não também só de exatas, mas eu sempre me interessei também por humanas, ciências no geral. Então, a minha pesquisa é uma coisa que me deixa ali também próxima disso, né? Sem me distanciar disso. Oi, galera, tudo bem? Eu tô aqui entrevistando a Choque. Meu nome é Moiado, eu sou do Jequia. E vamos fazer uma entrevistinha aí sobre a questão de conciliar a universidade, atividade sociocultural, né? A Choque, que é super fantástica no Vogue, assim, tipo, fantástica. Aí, se você pudesse apresentar, Choque, o pessoal te conhecer. Certo. Bem, gente, prazer. Meu nome é Lucas Neres, mas eu sou mais conhecida como Choque. Eu ingressei aí na Unesp Araraquara em 2012, me formei em licenciatura em Química. Depois eu ingressei no mestrado também em Química aí na Unesp Araraquara, já terminei e agora eu estou cursando o doutorado em Biotecnologia pela Unesp também, só que atualmente eu estou morando aqui em São Carlos porque eu estou trabalhando com um grupo quetenano da USP aqui de São Carlos. Eu entrei na pesquisa acadêmica já logo na minha graduação, no meu segundo ano de graduação eu decidi fazer iniciação científica na área de eletroanalítica com a professora a doutora Maria Del Pilar Taboada Sotomayor, que eu tenho muito respeito, muito gratidão, porque é ela que me abriu as portas assim para a pesquisa acadêmica. Fiz iniciação científica com ela, o meu mestrado em química também foi com ela. Consegui produzir, né, com ela, né, artigos, capítulos de livro. A gente, enfim, fui para congressos com ela. Ela foi cada vez mais me trazendo esse encanto, né? Só que durante a minha IC, eu trabalhava com sensores eletroquímicos, mas eu também estava com um pezinho ali na simulação computacional sobre a coorientação do Gustavo Troiano, também aí da Unesp. Então, no decorrer tanto da IC como do mestrado, eu gostava bastante de trabalhar com sensores eletroquímicos. No mestrado, eu acabei entrando também em uma área um pouquinho diferente, trabalhando com os MIPs, que são os polímeros molecularmente impressos. Mas, como eu disse, eu sempre também estava trabalhando paralelamente com a simulação computacional. E aí, no fim do meu mestrado, eu fui vendo que eu fui me interessando cada vez mais, né, pela DFT, que é a teoria do funcional da densidade, e decidi no doutorado focar só nisso. E aí é nesse momento que eu inverto, né, o Troiano se torna meu orientador e eu venho aqui para São Carlos para trabalhar mais com essa linha de pesquisa que eu também estou gostando muito. E é isso. Enfim, aí depois também no final da minha graduação eu já estava assim bastante na área assim também de militância assim com o pessoal do campus principalmente. Tinha a coletiva B, que é um coletivo LGBTQIA+ aí da Unesp Araraquara. Então, por eu me entender enquanto uma pessoa que fazia parte da sigla LGBTQIA+, antes até de eu entrar na faculdade, eu comecei a me articular mais com essas manas assim politicamente. E é no fim de 2017 que a gente começa, algumas delas falam sobre o Vogue para mim, e eu me adentro totalmente no Vogue, conciliando depois a pesquisa, junto com essa parte minha artística, que foi se aflorando assim, cada ano que foi se passando. Foi tudo muito rápido. Eu vou contar em detalhes para vocês no decorrer dessa entrevista. Mas acho que, resumidamente, é isso. E duas perguntas, assim, vou misturar. Quando você descobriu que você queria ingressar na área de química e quando você descobriu que você se atraiu bastante à dança, por exemplo? Ah, tá. A química, o que acontece? Desde muito pequena, quando eu tinha meus 10, 11 anos, eu já me interessava muito por astronomia. E aí eu fiz, quando eu estava no ensino médio, ainda querendo lá já prestar astronomia, mas não tinha muitas opções de universidades para eu prestar, né?
E aí que no fim do meu ensino médio eu decido prestar física por ser uma área que estava mais ali próxima, né? Aí eu passo na primeira fase, mas não passo na segunda, aqui na Unesp, né? E aí eu faço um ano de cursinho. E aí é no cursinho que eu tenho mais contato com química. Como eu vim totalmente de escola pública, né? E não era aquelas escolas públicas assim que tinham vestibulinho, era um pouco mais, enfim, defasada, digamos assim, também no ensino, tinha falta de professores, né? Fiquei 2 anos sem ter professor de química, então é no cursinho que eu tenho mais contato com a química e vejo que eu também gostava de química, e tava ali, né? Física, química, tudo correlacionado. E aí eu decido fazer também química porque na minha cabeça eu não entendia mestrado, doutorado, o que que era essas coisas, e eu entendia que no caso da química eu não precisaria só dar aula, mas eu poderia ir para a indústria. E aí eu decido fazer química. Só que é muito doido, né? Porque foi tudo durante esse percurso, eu não me interessei mais em ir para a indústria. Comecei a me interessar por dar aula também. E amei a pesquisa acadêmica. Então você vê também como às vezes não é uma linha mesmo, né? Que a gente planeja, a gente pode ir se interessando por outras coisas. E aí é nesse momento que eu decido ficar na pesquisa. Agora, a dança, como eu disse, foi no final de 2017. A princípio, as minhas amigas lá da Coletiva B falaram que ia dançar Vogue, e eu sempre fui a louca dos anos 80. Então eu gostava muito da Madonna, principalmente a Madonna dessa época. Eu tava ouvindo muito Vogue, né, o clipe lá da Madonna. Então, quando elas me falaram que iam treinar Vogue no Sesc, lá de Araraquara, eu achei que a gente ia treinar a coreografia da Madonna daquele clipe. E aí, quando eu chego lá, a Maria Eduarda conta, né, a história do Vogue, assim, que ela é muito mais do que só uma dança, né, uma história muito de resistência. Também depois eu vou me aprofundar mais, né, no que é o Vogue para vocês. E aí eu me encantei, assim, tipo, de cara, eu já achava a dança legal, mas eu nunca tinha realmente me experimentado na dança. E mesmo depois de eu ter conhecido o Vogue, ainda é a dança que eu realmente mais gosto. Conheci já vários outros tipos de danças, assim, mas o Vogue é a que mais eu acho a minha cara. Aí quando eu vi, a gente estava performando em outras festas, né? A gente começou primeiro performando nas festas aí, a Travada, que foi idealizada por Vita Pereira, que é uma das membros uma das membros da Casa Estranha. E depois a gente começou a performar também nas festas da Unesp Araraquara. A princípio era em troca só de entrada na festa, combo de cerveja, enfim. Mas aí, conforme a gente foi mostrando o nosso valor, né, a gente foi exigindo mais cachês, transporte, alimentação. Aí, em cerca de 2 anos, a gente já tinha produzido um documentário, a gente já tinha produzido desfiles, já tinha performado em diversas festas, não só de Araraquara, como de São Carlos, de Franca, em São Paulo. Enfim, foi tudo muito rápido. Quando eu vi, a gente estava com o nosso camarim, do lado do camarim da Pablo Vittar, e é isso. Só que aí veio a pandemia e deu uma estagnada um pouquinho na gente, mas estamos aí voltando, né? Eu acabei também aprimorando muito meu personagem pessoal, que é Choque Vogue, enquanto a Casa Estranha ficou um pouco mais parada. E aí foi isso, fui me aprimorando mais ainda na minha carreira artística, enfim, e é sobre isso. Podem ir perguntando que eu vou falando mais, dando mais detalhes. Nossa, eu achei perfeito quando eu conheci o Vogue, assim, né? Foi quando eu entrei na Unesp, foi com você mesmo que eu conheci, assim, que eu nunca tinha ouvido falar, e eu falei, nossa, mano, meu sonho num rolê assim, travado, tudo mais, que a galera fala bastante. E a gente percebe muito isso também, né, que eu estudei no IF, então era bem a galera da faculdade, e eu não era tanto estimulado a fazer uma atividade sociocultural, por exemplo, a fazer uma dança, no máximo um esporte, que já é um esporte mais tradicional, um futebol, um handball. E quando você entrou no IQ, o IQ em si estimulava você a seguir uma área também sociocultural, desenvolver algo sociocultural? O IQ tinha a bateria, né, que eu acho que era um pouco mais, fugir assim, um pouco da química, mas eu tenho que admitir que quem mais me estimulou mesmo foi ter esse contato com o pessoal do campus, que eu acho que eles tinham também mais outras partes, assim, o pessoal do campus, assim, de humanos, eles geralmente têm um contato um pouco mais profundo, assim, com a arte, né, mas o IQ também, eu sempre gostei muito dessa parte, assim, de estar trabalhando com coisas extra-acadêmicas, né, eu acho que é fundamental, até pra gente não ficar só preso ali dentro da bolha acadêmica, mas eu diria que a arte, infelizmente, quem me levou pra arte
foi o pessoal lá da Casa Estranha, que no geral eram todo mundo lá do campus, né? Que eu me descobri artista. Então foi realmente mais eles. E você acha importante, né, conciliar com a faculdade, fazer uma atividade sociocultural e que deveria ser estimulado? Sim, eu acho. Por exemplo, no caso do IQ, embora, como eu disse, foi mais com o pessoal do campus que eu tive isso, o pessoal do IQ eles sempre apoiaram muito, né? Eles apoiaram a nossa exibição do nosso documentário lá no IQ, pagaram pra gente exibir lá. Teve também outras atividades assim que a gente acabou fazendo. O EVEC, por exemplo, contratou a Casa Estranha para performar. Então o IQ também, por essa parte, ele sempre fomentou muito. Acho que faltou um pouquinho, assim, talvez da ignição para os alunos, né? De terem essa sacada. Mas tinha um evento também do IQ que colocavam os artistas lá para se apresentarem. Então, tem várias pessoas que são músicos, né, lá no IQ. Então, também o IQ ele sempre teve essa preocupação. E eu acho, assim, que é importante, como eu disse, porque abstrai um pouco. É importante as pessoas terem um hobby, estarem também em contato com a arte, porque a arte, ela salva, né? Mais do que nunca, nessa pandemia, a gente está vendo aí o papel extremo da arte, né? E, enfim, então cada vez mais a gente tem que estar aí, sim, valorizando os artistas, fomentando a criação de novos artistas, e é isso. Sim, perfeito. E a gente está conversando alguns minutinhos aí, e por que choque? Ah, certo. Então, na época que eu entrei, era uma época mais, assim, que tinham os trotes, né? Então, quem me conhece sabe, eu mudo muito meu cabelo. Então, eu já fiquei com cacheado, já fiz black, já coloquei dread, agora eu tô com liso, amanhã já não tô mais. Então, eu sempre gostei muito de mudar. E na época que eu cheguei aí no IQ, eu tava com meu cabelo cacheado mais black, assim, mais armado, né? E aí, na época, os veteranos, eles queriam cortar. Eu falei, não, não vai cortar. Fui uma das únicas pessoas que saíam sem ter o cabelo, né, cortado. E aí, um dos veteranos fizeram a máscara daquele personagem Super Choque na minha cara. Aí ficou Super Choque, só por causa, eu acho, do nome ser muito grande, acabou caindo para Choque. E é isso, é um nome, assim, que eu gosto bastante. E também gosto, assim, da história dele. Mas foi isso. Ficou super choque por causa disso, e aí eu levei pra minha vida e se transformou no meu nome artístico. Eu acho perfeito quando se identifica com o apelido, né? Acho perfeito. Sim. E o Vogue? O que é o Vogue, assim? Tá, e como eu disse, então, quando eu chego lá no Sesc pra dançar o Vogue da Madonna, sou surpreendida, porque logo antes da gente começar a treinar, a Maria Eduarda e a Wendy, elas fazem um breve resumo, assim, do que era o Vogue. E aí o Vogue, na verdade, ele nasce lá na década de 60. Lembremos que esse clipe da Madonna aí, ele surge na década de 80. E aí a Maria Eduarda fala que o Vogue surgiu com LGBTs negras, hispânicas e latinas que, no geral, eram expulsas de casa, lá em Nova York, nos Estados Unidos, no Harlem. E aí, em troca de abrigo e comida, essas LGBTs, elas tinham que sair para batalhar nas ruas, nos famosos piers lá de Nova York, e também nas ballrooms, que eram onde aconteciam as batalhas também de Vogue. É importante enfatizar que a cultura ballroom, a ballroom em si, ela precede o Vogue. E aí, essas LGBTs negras e hispânicas, como eu disse, elas eram geralmente também acolhidas por mothers ou fathers, no geral eram mothers e, sobretudo, mulheres trans, que comandavam uma house, e aí elas tinham as suas filhas, que eram essas LGBTs que eram acolhidas por elas. Então, quando você entra numa house de Vogue, você até recebe um segundo nome, né? Então, temos houses históricas. A primeira foi a House of La Beja, tem a House of Ninja, House of Milan, House of Dupree, entre várias outras House of Chanel. Então, supondo que eu entrasse na House of Ninja, eu ficaria Choque Ninja. Ou se eu entrasse na La Beja, eu ficaria como Choque La Beja. E aí acabou tendo esses núcleos, né, dessas houses, eles começaram a se espalhar ali pelos Estados Unidos, e foi crescendo, né? E aí acaba entrando um pouco no mainstream com a Madonna. Então, por mais que eu adore a Madonna, foi também muito legal, assim, o papel que ela acabou tendo em disseminar o Vogue pro mainstream, mas o que ela também acabou fazendo foi um tipo de apropriação cultural, né? Porque mesmo eu, que já estava dentro da militância há um bom tempo, estava ali dentro, enfim, da cultura LGBTQIA+, eu não entendia exatamente o que era o Vogue. Eu achava que era uma coisa da Madonna, eu não entendia que tinha toda essa história por trás. Então, por isso, sempre quando eu vou ensinar a Vogue para um aluno novo, ou quando eu vou apresentar ou falar sobre o Vogue, eu sempre tento resgatar
a história justamente para que essas memórias elas não sejam apagadas novamente, como já foi apagada. Então, o Vogue, eu também acredito ele hoje muito como uma ferramenta de transformação social, né? Ele é muito mais só do que uma dança de rua. Ele também é um símbolo de resistência. Claro que o Vogue, ele pode ser dançado por qualquer pessoa, né? Cis, trans, branca, negra, enfim, amarela, por aí vai. Mas é importante a gente lembrar de onde é que o Vogue veio, com quem o Vogue nasceu e por quem, enfim, por quem foi criado. E aí a primeira vertente dançada do Vogue é o Vogue Old Way, que ele vai ser mais pausado, imitando poses das modelos. E é uma referência direta também o Vogue, o nome Vogue, à revista Vogue, né? Que as bichas olhavam lá e para se inspirar nas poses das modelos. Depois, lá no fim da década de 70, começa a vir o Vogue New Way, que ele tem também alguns elementos do Vogue Old Way, mas ele vai ser mais rápido, vai ter bastante os arms control, hands illusions, entre algumas outras acrobacias, enfim, contorcionismo. E depois surge o Vogue Femme, que ele foi criado principalmente pelas travestis, que ele vai ser mais feminino, vai ter bastante apelação para os famosos jeeps, né? Que, enfim, tá dentro também o Vogue Dramatic, eles apelam bastante para aqueles jeeps que você já cai logo de cima, que as drag queens atualmente fazem bastante, né? E tem também o Vogue Femme, que ele Vogue Femme Soft Country, perdão, que ele é mais fluido, enfim, que vai estar dentro do Vogue Femme. Então, dentro do Vogue Femme a gente tem o Dramatic, o Soft Country, e aí é isso. Mas, resumidamente, o Vogue é isso. Bem resumido, mas tem ainda mais coisa ainda. É uma história... Nossa, deve ter muita coisa assim, né? Também é uma história tão longa, né? Uhum. E você acredita que é conscientizado sobre de onde surgiu o Vogue atualmente? Por essa questão até de apropriação cultural, né? A gente tem uma divulgação, pessoas que têm visibilidade falando sobre. Assim, a gente, o pessoal aqui da Ballroom, assim, do Brasil, a gente sempre tenta desmistificar, né, durante muito tempo. Eu, inclusive, eu aprendi aquele, porque a gente sabe que tem um dos elementos do Vogue é o spinning dips, que aí é o giro e o dip que você vai lá pro chão. Só que quando foi também me ensinado, eu entendia que o dip ele era essa forma mais suave e aquele dip mais de cima que você cai de uma vez, como eu disse, no Dramatic eles fazem bastante, eu entendia como Death Drop. Então, por exemplo, era uma coisa que o pessoal hoje tenta lutar para desmistificar, porque esse nome Death Drop, ele nunca existiu, né? Ele é um apagamento também da cultura. Então, a gente tenta, até na comunicação, assim, de evitar de que deturpem a história do Vogue. Mas acho que até que tá indo bem, assim, no geral, né? De estar evitando isso, mas sim, temos sempre estar aí à espreita, porque senão começa a ter essa deturpação aí da cena em si. Sim, total. E voltando para a questão da graduação, você acredita que é possível conciliar a atividade sociocultural e a academia, tanto na graduação, mestrado, doutorado? Olha, mas a gente tem que podar também. Por exemplo, eu estou dando aula de Vogue também. Então, eu tenho alunos que estão na lista de espera que eu não peguei porque eles não podiam nos 2 horários que eu propus. Estou atualmente dando aula na segunda e na quarta noite, das 7h30 às 8h30. Eu poderia abrir uma outra turma para ter mais horários e pegar os outros alunos, mas eu não faço porque senão vai começar a me sobrecarregar. Eu tenho outros trampos também que eu trabalho artístico, tem também o doutorado que por si só já é muita coisa. Então eu acho também ter um pouco desse controle, porque eu quero dançar Vogue, eu quero fazer minha pesquisa, quero fazer outras coisas artísticas que eu já faço, mas eu não quero fazer tanto ao ponto de cair a qualidade de alguma coisa, cair a qualidade do meu doutorado, cair a qualidade das minhas aulas de Vogue. Então é também, como o doutorado é a minha como que é a palavra? O meu principal objetivo mesmo, é a minha principal fonte de renda e etc. Eu dou mais prioridade para o doutorado, e o Vogue eu coloco como secundário, e vou até no limite, até onde eu consigo levar o Vogue de uma forma que esteja com a qualidade mantida, sem estar me prejudicando tanto no Vogue como no doutorado. Então, acho que o principal é ter um pouco dessa sacada. Claro que é importante a gente estar fazendo atividade sociocultural, acho muito importante estar fazendo, mas também tem que ter um limite para tudo, porque senão não dá pra gente, né, ser herói e fazer... Enfim, tem gente do Vogue que só trabalha com isso, né, que são dançarines,
profissionais, dançam outros tipos de dança, dão aula, que se dedicam só para isso. Não tem como eu tentar competir exatamente. Competir não é a palavra certa, mas produzir a mesma quantidade de conteúdos, por exemplo, que eles produzem, entende? Então não tem muito sentido eu tentar competir com isso, porque eu tenho outras demandas também, que é o doutorado. Então, acho que essa é a principal sacada, é você saber também ter esse equilíbrio. E aí, claro, se você depois decidir gostar muito só da carreira artística que você estava indo, aí é isso, né? Termina ou tranca, não sei, para, e vai fazer só isso. Mas não dá, o que eu quero dizer, não dá para colocar também a graduação, a pós-graduação também atrás disso, entendeu? Não tem como. E também tá tudo bem, né? Você se descobriu na carreira artística, quero largar a faculdade. Sim, sim. Até porque a gente está sempre se descobrindo, né? Como eu disse eu mesma, eu fui para química, a princípio eu ia para indústria, nem fui para indústria, não tenho vontade de conhecer a indústria, pelo menos até agora. Quero dar aula, quero fazer minha pesquisa, então eu também mudei, né? Eu poderia também, talvez não ter gostado de química, sei lá, ter me interessado mais por letras, não sei, por biologia. Isso é normal, né? Nossa, é muito ruim a gente estar colocando aí amarras, né? Tipo, você tem que terminar a graduação com X idade, você tem que entrar na graduação e tem que terminar aquela graduação. Não, eu acho que tá tudo bem a gente desistir, voltar atrás e fazer, realizar algum outro sonho nosso. Até porque é sobre isso, né? Não faz. A vida é muito curta, eu acho que a gente não tem que ficar, né? Senão depois quem paga é a gente mesmo, né? Com a nossa infelicidade, fazendo uma coisa que no fim a gente não nos faz feliz, né? É sobre isso mesmo, tá tudo bem. Sim, sim. E o que você diria agora para os calores que estão assistindo, né? Façam atividades socioculturais. Não, com certeza, façam atividades socioculturais. Conheçam também, saiam um pouco só da química. Acho que isso sim é também um pouquinho tóxico, a gente ficar só na química. É importante, né? A pandemia tá aí para mostrar pra gente como é importante a gente também tá compreendendo sobre outras ciências, né? Ciências humanas, ciências exatas também, da natureza e tudo mais. Porque senão a gente não consegue falar sobre isso, né? Não consegue falar, às vezes, sobre o impacto social que a pandemia está causando, não consegue dar uma opinião sobre o caos político que está se assolando no nosso país. Então é importante a gente estar aí fazendo outras atividades socioculturais, estar dialogando com pessoas que fogem do nosso meio ali só dentro do Instituto de Química, justamente para a gente, enfim, tá e poder dar nossa opinião, porque é aquela coisa, né? Se a gente não ficar só focado ali dentro da química e não ver também sobre outros assuntos que também são importantes, outras pessoas vão decidir pela gente, vão opinar pela gente. E aí é isso, depois a própria pessoa, nós mesmos que vamos pagar por essas consequências, né? Sim, e também tem que pensar que a atividade sociocultural também é crescimento pessoal, né? Uhum. Tem que relacionar com isso. Sim, claro. Falando agora sobre a questão de que pode ficar meio pesado, né, fazer várias coisas ao mesmo tempo com a graduação, como que você se organiza para fazer tudo que você faz assim? Enfim, atualmente eu tô dando prioridade primeiro também só para cachê, né? Foi esse o tempo em que fazer a coisa de graça é uma coisa ou outras, assim, que eu faço como um trabalho voluntário, mas isso também já é um ponto, assim, que eu coloco, dando prioridade para cachê e que vão também trazer um retorno, assim, para valorizar a minha arte. E o principal é fazer os seus horários, né? Eu costumo trabalhar mais produzindo vídeos, etc., de fim de semana. E na semana eu vou trabalhar com o Vogue quando eu preciso ou fazer alguma coisa à noite, né? De dia eu sempre já começo meu expediente, começa às 8, eu tento ir das 8 até às 6. Às vezes agora, como tá, né, muito dentro de casa, às vezes eu até posso tirar 1 ou 2 horinhas desse expediente e encaixar à noite, mas eu sempre tento cumprir as 8 horas ali no mínimo, porque é aquilo, né? Como o meu orientador sempre fala também aqui da USP, que eu tenho que me preocupar com o meu doutorado, né? Se eu não for se eu não for a pessoa que se preocupa mais com o meu doutorado, quem é que vai se preocupar, né? Então, é também eu ter essa ideia, assim, de estar se organizando, colocando ali o doutorado em evidência, ao mesmo tempo tá ali usando o Vogue também, enfim, para me distrair, porque isso também é um outro ponto, né? Eu faço muito, quando eu vejo, nem vejo o tempo passar quando eu dou aula de Vogue, ou também até quando eu estou trabalhando, né, na pesquisa acadêmica, eu estou muito feliz, assim, de estar trabalhando na química computacional. Então, acho que também tem esse outro detalhe, né? A gente está aí afunilando também
a coisa que a gente mais gosta tanto na academia, que aí fica tudo mais leve, né? Quando a gente tá fazendo uma E coisa é só. só se conhecendo mesmo, né, para você Ah, sim, saber. sim, com certeza. Eu adorei, por exemplo, trabalhar lá com sensores eletroquímicos. Pode ser que no futuro eu volte, mas eu vi que eu estava gostando já mais. Eu tinha mais ainda paciência, mais vontade assim, de fazer um cálculo lá de química quântica. Então eu pensei, meu, vou parar aqui nos sensores e vou me focar na DFT. E é isso, dei oi para a equação de Schrödinger. Entende? Então também é Deus um amado. pouco sobre isso, né? Da gente estar ali podando. Eu falei, tô gostando muito. Mais ainda do que. Eu não sei se também é porque, né, foram 8 anos lá na bancada, né? Então cansa um pouco. E querendo ou não, a química computacional, ela tem química, mas já é uma outra coisa, né? Porque eu tô tendo que aprender Python, tô tendo que mexer muito no computador. Então eu acho que tem um pouco dessas questões, assim, da gente tá, às vezes, só respirando um pouco de áreas diferentes. Isso já fez muita diferença para mim, né? De eu tá tendo que estar frente a frente com outros desafios, né? De estar mexendo aí, enfim, aprender a mexer no Linux, aprender a mexer no Python, aprender, enfim, códigos assim básicos de programação. Então, acho que também essa é uma outra dica. Às vezes, se a gente estiver um pouco saturado, tenta conhecer alguma coisa nova. A química é muito ampla, né? Tem muita coisa com química, né? A própria astronomia mesmo, né? Tem a astroquímica, né? Então, às vezes, você fazer umas coisas assim mais interdisciplinar, eu acho que é também uma chave, assim. Tem muita coisa na Unesp, né? Tem muita porta para seguir. Uhum, uhum, uhum. Não, tem muita coisa mesmo. Acho que, e a graduação também, eu acho que é o ambiente onde a gente mais pode se experimentar, né? Tá conhecendo outras coisas, outras vertentes. Eu acho que é nesse momento que a gente também tá ali, né, com mais tempo livre. Então é a hora que a gente tem que. Eu fiz um monte de coisa. Eu participei de vários EVEX, participei de praticamente todas as semanas da Química que eu fiquei no IQ, participei de várias organizações do EVEC, né? Tava sempre ali me articulando, fazendo outras coisas, aproveitando, enchendo o currículo. Embora eu acabei não indo para astronomia, fiz um curso de introdução de astronomia lá na USP de São Paulo nas férias, então eu estava sempre tentando ocupar a minha mente conhecendo outras áreas para eu ver se era isso mesmo que eu queria e etc. Né? Então acho que também é muito sobre isso, a gente tá aí se experimentando, principalmente na graduação. E quais foram as maiores dificuldades que você encontrou no decorrer de conciliar a graduação, conciliar o Vogue, por exemplo? Acho que a graduação eu tive mais problema no meu primeiro ano, né? Com cálculo, essas coisas, mas essas disciplinas acabaram não me desmotivando e eu consegui depois ir crescendo, assim, uma linha mais crescente no decorrer da minha vida acadêmica. Isso também é uma outra dica que eu dou, assim, para as pessoas, né? Que às vezes a gente é surpreendido, assim, com aquela nota baixa ou algo do tipo, mas às vezes também é só a gente às vezes tentar, né, impressionar um pouco que às vezes pode acabar indo, né? Então, essa era uma das formas também que eu tentei, assim, ir administrando, né? Às vezes vai ter aqueles momentos que a gente pode ir mal em alguma coisa, mas a gente pode, enfim, ir tentando melhorar e etc. Acho que também, às vezes, desistir logo de cara é um problema, né? E aí, como eu disse, para conciliar os dois, é dessa forma que eu faço. Eu coloco o doutorado ainda assim como minha primeira opção mesmo, a primeira coisa que eu tenho que mais dar importância. E não pego também tanta coisa da parte artística, porque senão não vou dar conta, não tem como. Impossível. Então tem um pouco essa sacada. E como que você se vê no futuro, assim? Ai, agora eu não sei, hein? Porque assim, Essa eu eu peguei na tô. ferida. A renda com a arte também tá um pouco interessante, não é ainda maior do que a bolsa de doc, infelizmente, mas tá uma coisa já bem legal, né? Eu sei que viver só de arte é uma coisa muito complicada, querendo ou não, também penso também um pouquinho de ter ali grana, né, para conseguir ajudar mais ainda a minha família e etc. Então, eu me vejo ainda muito me tornando uma docente de alguma universidade, mas tá ali junto com o Vogue, né? Isso é ainda como eu me vejo. Quero terminar o doutorado, fazer um pós-doc, continuar tudo isso continuando com o Vogue, se não mais ainda, se eu tiver mais tempo, e depois, com o curso, tentar fazer uma docência em alguma universidade. E é isso, né? Mas também não descarto, não sei, né? Choque do futuro, às vezes eu posso acabar focando mais só na pesquisa, né? Ou às vezes eu posso acabar só focando no Vogue, não sei. Mas hoje eu não me vejo ficando sem a pesquisa e sem o Vogue. Eu não consigo imaginar eu fazendo só uma coisa dessas.
Perfeito. E para a gente finalizar aqui, que frase aí, que texto você quer falar para o pessoal, alguma mensagem? Eu acho que principalmente é procurar mesmo fazer outros tipos de atividades. Acho que é super fundamental. Como eu já disse logo no comecinho, a arte salva, né? Mais que nunca a gente está vendo aí o papel da arte em nossas vidas. Então acho que é sobre isso também, a gente está aí valorizando os nossos artistas independentes, né? Adoro a Pablo Vittar, adoro, enfim, sei lá, Lady Gaga, várias outras bandas também aí de rock, mas essas pessoas elas já são famosas, né? Então é importante a gente também estar ali valorizando os nossos artistas locais, porque às vezes a gente tem também pessoas incríveis, né? Aí fomentando arte, às vezes a gente só não tá dando ouvido, né? Às vezes a gente tem uma Cássia Eller aí em Araraquara, né? Às vezes a gente tem, não sei, um Gilberto Gil, um outro dançarino aí super bom, assim, estileto, tanto quanto Yannis Marshall, entre outras referências. Então a gente está aí também valorizando essas pessoas, assim, que tá começando, porque a gente sabe como é difícil, né, trabalhar com a arte. Então, eu acho que é isso. A gente está valorizando os nossos artistas locais, tá também as pessoas aí da graduação estão se movimentando com outros movimentos que não só a química. Acho que isso é fundamental mesmo para a gente se conhecer, ver outras possibilidades de existência e assim vai. Perfeito, então. Queria agradecer a sua presença em nome de todo o Jequi, assim, e fico muito feliz que tenha topado, né, dar uma palavrinha, principalmente para os ingressantes, né, tá meio perdido. Nossa, será que eu consigo conciliar? Será que é só estudar cálculo, gente? Sim, sim. Não, eu que agradeço pelo convite, né? Mas foi ontem que eu estava entrando aí na universidade, agora já estou no doutorado, é muito rápido também que esse tempo passa. Por isso que vocês têm mesmo que aproveitar, porque quando você vê, você já tá aí, ó, já acabou a graduação, já tá aí tendo que ir no mercado de trabalho, não sei. Então, por isso que eu falo, é o melhor momento, assim, de nossas vidas, pelo menos para mim, foi a universidade, foi o meu melhor momento da minha vida, está sendo, entendeu? E é isso, tudo sempre aprendendo, é um momento muito bom, assim, na vida, assim, de universitário, eu acho que a gente tem mesmo que aproveitar muito, e boa sorte, assim, para quem está entrando aí, desejo sucesso, tanto na carreira acadêmica ou em outra carreira, que às vezes a pessoa pode decidir ir. Valeu, galera. Tudo de bom.